Meus irmãos, em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Para mim é motivo de grande alegria poder mais uma vez estar cooperando aqui nesta videoaula no canal do pastor Edivaldo Bueno, o que para mim se constitui uma honra poder cooperar na obra do Senhor. E nesta oportunidade, tratando da lição da Escola Bíblica Dominical, na faixa etária dos jovens, a lição de número 13, que tem como título: E agora, como viveremos na sociedade de consumo? Um tema bem pertinente e de uma valia enorme, pois sabemos que vivemos em uma época, em um tempo em que o consumismo ele se tornou de forma generalizada uma situação que acabou, por fim, prejudicando sobremaneira muitas famílias, muitas vidas, muitas pessoas, porque a nossa sociedade, o povo de uma forma geral, muitas das vezes não estão preparados para viver no capitalismo com suas avalanches de propagandas diante de uma mídia extremamente eficaz no sentido de oferecer produtos. O povo é influenciado de tal forma que muitas das vezes eles acabam por ficar enfermos, literalmente enfermos, ao ponto de prejudicarem a eles mesmos, os seus familiares e aqueles que os rodeiam, pois, na verdade, o consumismo, quando ele se torna exagerado, ele é realmente uma doença. Mas nós estamos aqui para analisar esta pergunta. E agora, como viveremos? E uma vez que nós estamos falando a uma faixa etária de professores e também direcionando essa lição para os nossos jovens, eu quero louvar o trabalho daqueles que se preocuparam em instruir os nossos jovens, porque eles estão iniciando as suas vidas no mundo contemporâneo. E necessário se faz, quando ainda jovem, estar preparado, estar alicerçado, principalmente os nossos jovens crentes, os nossos filhos, as nossas filhas, para que eles desde cedo, eles já comecem a palmilhar as suas caminhadas, estruturado na palavra do Senhor. Vamos ver o que a palavra do Senhor ela tem a nos ensinar. Eu gostaria de iniciar esta aula enfocando um
um texto bíblico muito conhecido, um texto bíblico, talvez um dos mais conhecidos salmos da Bíblia, é o Salmos de número 23. Eu quero ler este salmo porque este salmo, ele é um verdadeiro remédio quando aplicado a um assunto como esse. Os Salmos de Davi, no capítulo de número 23, nós sabemos até decorado, na nossa mente já decorou esse salmo, pois ele é riquíssimo. E ao longo dos anos ele tem falado com o povo de Deus, em todas as épocas. Mas este salmo, ele continua atual, diante de um assunto extremamente importante. Ele vem como um bálsamo para ser aplicado na vida dos nossos jovens. O versículo de número 1, ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor, ele quer continuar sendo pastor. Ele foi o pastor de Davi e quer continuar sendo o nosso pastor. E nós também, para que possamos usufruir das bênçãos advindas da palavra do Senhor, temos que deixar este pastor pastorear a nossa vida. Porque a promessa deste pastor é que ele nos fará deitar em verdes pastos. Ele guiará mansamente a águas tranquilas. É a promessa deste pastor. O nosso Deus, o nosso Senhor, ele tem prometido a nós, ao seu povo, que ele vai refrigerar a nossa alma e guiar, ele vai guiar pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que passemos por momentos difíceis, em terrenos escorregadios, em situações difíceis, ligado a este tema que nós estamos falando, diz o texto bíblico que ele vai estar ali, neste vale. E à medida que este salmo, ele se estende, nós vamos vendo aqui o cuidado do Senhor para com as nossas vidas, Então, nesta oportunidade, nesta era do mercado de consumo, uma sociedade de consumo, nós vamos ver o lado bom e o lado ruim desta situação. Porque, na verdade, o consumo, ele tem dois lados. Ele tem o consumo supérfluo e o consumo essencial. O consumo essencial é aquilo que nós precisamos, que a vida exige. O consumo essencial fala de comida, fala de roupa, fala de teto, a nossa moradia, fala de lazer na medida certa, de forma correta. Este é o consumo essencial.
logicamente, nós dependemos deste consumo, é necessário. O que é prejudicial é o consumo supérfluo, o consumo por compulsão, aquele consumo em que o ser humano, ele na verdade não está necessitando e ele vai além do essencial. A Bíblia, ela vai mostrar o caminho pelo qual nós devemos seguir. Nós vamos seguir os passos do pastor que nesta oportunidade quer nos guiar, e ele nesse momento nos guia para dentro da sua palavra, porque é da palavra de Deus que nós extraímos os conteúdos necessários para que nós possamos nos orientar. E dentro da proposta que a lição de número 13 apresenta, nós temos aqui o primeiro tópico, a era do mercado de consumo e a sociedade de consumo. E logo no segundo subtópico vem o papel do marketing, o apelo consumista nos meios de comunicação. Muitos são impelidos, especialmente pela propaganda difundida nas mídias eletrônicas, a comprarem aquilo que não necessitam, muitas das vezes. Os profissionais de marketing aproveitam-se de datas comemorativas, como a que nós estamos agora, chegando ao final do ano, aproximando-se do Natal, mas também no período da Páscoa, no dia dos namorados, no dia dos pais, no dia das mães. Então, acontece um marketing muito bem produzido, muito bem feito e incitam as pessoas. O pior do consumismo é que eles acabam valorizando mais as coisas materiais em detrimento das espirituais. O crente em Jesus, ele deve resistir o consumo inútil e a tentação do crédito fácil, propalados pela mídia. Nós devemos resistir, sim. Crédito imediato, nós não podemos esquecer, é também uma dívida imediata. Eu quero apresentar nesta oportunidade um homem que viveu no Antigo Testamento. Eu acho ele muito interessante, eu também já fiz a oração deste homem. Este homem, ele viveu no Antigo Testamento e ele se chamava Agur. Este homem está registrado no capítulo 30 e o versículo de número 15. Eu quero ler com vocês. Livro poético, livro dos Provérbios, capítulo de número 30 e o versículo de número 15. É muito interessante, diante de um assunto como esse, nós buscarmos personagens, vidas que são bíblicas, conteúdos de personagens bíblicos
para que possamos respaldar, né, o nosso assunto, o nosso ensinamento na palavra de Deus. Capítulo de número 30, versículo de número 15. Nós vamos ler este versículo que diz assim: a sanguessuga tem duas filhas, a saber, Dá. Este homem que disse essas palavras, ele também citou algo muito interessante. Ele fez uma oração pedindo para que o Senhor não lhe desse nem riqueza e nem pobreza. A parte mais interessante é que ele fala com Deus e ele diz: Senhor, me dá a minha medida de cada dia. A minha medida. É uma oração muito sábia da parte deste homem. Ele cita que a sanguessuga quer mais e mais. Está falando de um consumidor também exagerado, que nunca se para de pedir e de consumir. Porém, a parte interessante é a oração que ele faz. Senhor, me dê a minha medida cotidiana. Ou seja, eu quero estar consciente da minha subsistência. Eu quero a minha parte, eu não quero nem muito para que eu não venha a cometer erros diante do Senhor. Eu não quero também ter falta. É uma oração sábia e nós devemos aprender com estes homens e mulheres, personagens bíblicos que conseguiram ter uma visão espiritual do mundo e das suas vidas e aplicando as suas vidas. A compulsão pelas compras, a vontade compulsiva de comprar pode até estar relacionado com fatores psicológicos, um distúrbio psicológico. Muitas pessoas se encontram exatamente nesta situação. Lembrando sempre que nós começamos a ter esses desvarios lentamente. Então, uma pessoa, quando ele chega a ter um distúrbio, foi porque ele foi exagerando, até chegar a um distúrbio. Então, o remédio é ir aplicando à nossa vida aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Eu não tenho dúvidas nenhuma de que o remédio para nós são as virtudes do Espírito Santo de Deus, descrita em Gálatas capítulo 5, do versículo 23 a seguir. As virtudes do Espírito Santo é um remédio definitivo na nossa vida. Continuemos então. Subtópico 3, do consumo ao consumismo. Foi o que nós acabamos de dizer. Existe o essencial, mas existe o supérfluo. Aquilo que vai além do limite, além das necessidades básicas. É quando se extrapola no sentido de
começar a adquirir coisas desnecessárias, bens desnecessários, porque comprou compulsivamente, sem analisar. Mas nesta noite, ou seja, nesta oportunidade, nós estamos aqui para aprender aos pés do Senhor. E como nós estamos tratando de uma lição de jovens, eu gostaria de tomar também um versículo bíblico que está na segunda carta que o apóstolo São Paulo escreveu ao jovem Timóteo, um jovem obreiro. E quando nós lemos ali no capítulo 4 desta segunda carta e o versículo de número 5, nós vamos encontrar a parte A deste versículo dizendo: mas tu, Paulo falando para Timóteo, sê sóbrio, Timóteo, mas tu, sê sóbrio, sobriedade. E ele vai tratar ali de diversos assuntos, mas eu quero pegar esta parte A, mas tu, sê sóbrio em tudo, inclusive no gastar os seus valores, o suor do teu trabalho, o ganho do seu trabalho. Pois a Bíblia também nos mostra que Deus está preocupado com esta situação. Não é o texto áureo desta lição? Isaías 55, versículo 2: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Ou seja, naquilo que não é essencial. Por que gastais o dinheiro no supérfluo? É isso que Deus está dizendo. E o produto do vosso trabalho, naquilo que não pode satisfazer. Ou seja, Deus sabe que a alma de um ser compulsório, ela não se satisfaz. É uma alma cheia de vaidades. Então vem o ensinamento da parte do Senhor. Por que gastais o fruto do vosso trabalho naquilo que não vai satisfazer a sua alma? Porque Deus sabe que a alma do homem, ela só se satisfaz quando as virtudes do Espírito Santo de Deus têm acesso nesta alma. Por isso eu disse que as virtudes do Espírito Santo é o remédio para qualquer vida, para qualquer alma. Alma sedenta de coisas e de coisas materiais. Mas quando o homem, ele dá o primeiro lugar para o reino de Deus, quando ele busca o reino de Deus em primeiro lugar, então ele está enquadrado na vontade de Deus. Pois quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos encontrar Jesus ensinando os discípulos, quando eles pedem para Jesus os ensinar a orar, lá no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Então nós vamos encontrar Jesus ensinando os seus discípulos. E ensina a nós até hoje, através da palavra. Jesus não esqueceu das nossas necessidades, muito pelo contrário. Ali no capítulo 6, nós vamos encontrar do 19 ao 21, Jesus ensinando nós a falar das nossas necessidades. O pão nosso. Aliás, Jesus vai além. Não o pão meu,
só o meu, mas o nosso. Então Jesus ele vai além, ele cuida das nossas necessidades e ainda nos ensina a falar de forma coletiva, ou seja, você ora pelas suas necessidades e ainda intercede pelas necessidades dos irmãos, dos nossos familiares. Então, Jesus ele vai sempre além, nos orientando, nos guiando de forma tal que nós suprimos as nossas necessidades básicas, buscando o espiritual e ainda intercedemos, amamos nossos irmãos, contribuindo com a intercessão. Muito bem, nós estamos já avançando nesta lição. E nesse momento da lição, eu acho interessante que Deus ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso porque Ele realmente tem nos orientado. Essa lição serve para jovens, para pais, para mães, para adolescentes, até para crianças. Mas você jovem, você professor de jovem, aplique usando a palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa e ela está falando conosco. A Bíblia, ela é maravilhosa, ela fala conosco, ela vai fundo naquilo para o que foi enviada. E nesta oportunidade, nós estamos aqui estudando a palavra do Senhor, cercado de versículos, de textos bíblicos, que é contemporâneo, que é atual diante deste assunto que atinge a todos indistintamente. Vejamos o que o Senhor ainda tem para nós nesta oportunidade. O segundo tópico, ele diz o perigo da mentalidade do consumo na igreja. Igrejas e a lógica do mercado, o primeiro subtópico. O segundo subtópico, igrejas ao gosto do freguês. Não é um assunto novo. Isso desde os tempos de Jesus já existia. Jesus, quando ele estava ali no templo em Jerusalém, essa situação que o nosso escritor abordou é um assunto que já estava presente nos tempos de Jesus. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, Jesus se depara com essa situação lá no templo. O consumo, a oferta que havia ali no templo relacionado ao culto, os cambistas, a vendas dos materiais para a oferta no templo. E Jesus tratou esse assunto com bastante rigidez, porque ele já via essa situação naquele tempo. E não é diferente hoje. Igrejas ao gosto do freguês. Igrejas que vendem uma forma de culto. Vende um tipo de culto, ignorando a graça de Deus. Quando nós olhamos para o comércio em Jerusalém, ele era abusivo, ele era fraudulento, razão pela qual foi severamente condenado por nosso Jesus. Esta forma infame de comércio, infelizmente,
ela é constatada em alguns ministérios e igreja da atualidade. Mas que Deus nos guarde, que Deus nos ajude para que nós possamos não cometer tais erros. Eu louvo a Deus porque nós estamos, ao mesmo tempo que temos tudo isso, nós temos também homens de Deus, profetas de Deus, homens que ainda, apesar da degeneração do ensino, através dos dias e dos tempos, ainda Deus tem sustentado alguns que não se vendem, que não se corrompem e que seguram firme a palavra de Deus e têm ela como regra de fé e de prática e não vendem as suas almas ao vil metal, ao dinheiro. A nossa vida depende de Deus, da graça de Deus. Nós recebemos de graça e de graça nós damos, de graça nós evangelizamos, de graça nós pregamos, de graça nós louvamos a Deus, adoramos a Deus. Infelizmente, muitos têm procurado adentrar a um caminho lastimável, aonde o comércio, aonde o cifrão tomou conta. E se alguém entrou por esse caminho, é porque alguém também abre a porta para que esse caminho seja percorrido. Mas nós, na palavra de Deus, nós encontramos o apóstolo São Paulo falando a outro jovem, Tito: não entre nessa torpe ganância, se cuide, porque isso é torpe ganância. Tito, capítulo 1, versículo de número 7. Nós precisamos vigiar, porque o inimigo, ele tem sorrateiramente ceifado ministério, vidas, igrejas inteiras, lideranças inteiras, mas Deus, ele tem como um farol, através da palavra, corrigido, iluminado a mente de alguns. Deus, ele está preocupado em nos ensinar. Foi o que nós lemos no Salmos 23. O salmista Davi dizendo: o Senhor é o meu pastor. Ele é o meu pastor. Ele me guia, Ele me leva, Ele cuida de mim. Se for preciso corrigir, Ele corrige também. Que nesta oportunidade, neste tópico, o perigo da mentalidade do consumo na igreja, que nós possamos deixar o Espírito de Deus agir na nossa vida, vir diante de nós e que nós possamos deixar a correção do Senhor acontecer, porque Deus ama os seus filhos e Ele corrige quem Ele ama. Este tópico, ele não é pesado, não. Ele é um tópico necessário que nós possamos estar atento, que nós possamos deixar-nos corrigir pela palavra, pela lavagem. A lavagem no sentido de lavar aquilo que não agrada ao Senhor. É uma limpeza, que a nossa alma, o nosso ser, a nossa mente possa ser lavada pela palavra de Deus. O Senhor Jesus, Ele quer nos instruir. Ele quer sim nos instruir. Devemos buscar o reino de Deus, a vontade do Pai, para que Ele possa nos instruir. Bom, se existe o perigo, se existe o mal que nós acabamos de ver,
Como fugir, então, dessa situação? Vamos ver como fugir. Jesus nos ensina também. Ele nos deu exemplos. Em João capítulo 6, versículo 12, nós vamos encontrar o Senhor ensinando como fugir do consumismo, dando lições práticas para os discípulos. Quando aconteceu ali a multiplicação de pães, diz o texto bíblico que sobraram muitos pães daquela multiplicação. Foi quando Jesus ensinou os seus discípulos a recolherem os pães. Recolhendo os pães para que não se perdesse, não se estragasse. Então agora nós começamos já a aprender que existe solução. Existe solução para o perigo do consumismo. Primeira lição que nós aprendemos é que algumas vezes o orçamento acaba porque nós gastamos com insensatez. E Jesus, ele vem e diz: recolhe os pães, porque isso é importante. Ou seja, nós não podemos desperdiçar, como fez o filho, um dos filhos pródigo. Lembra daqueles 2 filhos? Ele gastou a sua herança, ele desperdiçou. E Jesus está nos dizendo assim: não gaste exageradamente, gaste necessariamente, não exageradamente. Temos que economizar, poupe, fuja do consumismo, economize comprando através de pesquisa, onde é mais barato. Racionalize os gastos, são remédios necessários. São remédios necessários. Fuja das dívidas, poupe um pouco, nem que seja o mínimo possível. Agora, não podemos deixar de investir no reino de Deus. Alguns até caem em dívidas. Não está totalmente perdido, você pode consertar também os seus erros. Nós podemos consertar os nossos erros. Há formas de consertar os erros, mas nunca pegando dinheiro que é para investir no reino de Deus, para cobrir dívidas. Você pode sair das suas dívidas, dos seus problemas, sem deixar de investir no reino de Deus. Investir no reino de Deus é uma forma de receber as bênçãos do Senhor. Você precisa das bênçãos do Senhor para continuar vivendo feliz. Você pode consertar os seus erros sem deixar de entregar o que é do Senhor. Então isso nós não podemos esquecer. Você tem condições de resolver os seus problemas. Se você caiu numa situação difícil, em dívidas, você pode se levantar, mas nunca usando o dinheiro que pertence ao Senhor, a oferta, o dízimo, aquilo que pertence ao Senhor, aquilo que é contribuição para o reino do Senhor. Jamais nós podemos usar este dinheiro para cobrir os prejuízos que nós causamos por nossa própria insensatez. Para concluirmos, pobreza não é maldição, de maneira alguma. Deus mesmo falou que sempre teria pobres na terra, mas pobreza pode resultar de diversos fatores.
situação difícil no país, alta inflação, falta de emprego, pessoas que se perderam nos seus consumos. Sim, pode acontecer, mas há solução. Se nós nos libertarmos do consumo irresponsável, Jesus, Ele vem com sua bênção para nós. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós entramos para a palavra do Senhor, quando nós deixamos a palavra do Senhor penetrar, quando ela vem ao nosso encontro, quando nós usamos a palavra do Senhor como remédio para a nossa alma, como refúgio para a nossa alma cansada, abatida, então aqui nós encontramos forças para deixar o Senhor trabalhar. A Bíblia diz que o Senhor é aquele que vai na frente da peleja. O Senhor quer ir na sua frente, Ele quer te ajudar, Ele quer nos ajudar. Nós podemos sim crescer, desenvolver, deixando o Espírito de Deus agir na nossa vida. Eu gostaria de, nesta oportunidade, citar alguns versículos bíblicos para que nós possamos concluir o que o Senhor tem dado para nós. Vamos usar a palavra do Senhor para concluir. Diz Provérbios 27:20 que os olhos do consumista nunca se farta. Nunca se farta. Mas diz 1 Timóteo 6:6 que o grande ganho é a piedade com contentamento. Filipenses 4:6 também diz: não estejais inquietos por coisa alguma. É o que diz a Bíblia. Então nós estamos diante da palavra do Senhor. E é nesse momento, através da palavra, que nós priorizamos o essencial, usando a palavra do Senhor, e ignoramos o supérfluo. E desta forma nós nos lembramos novamente de Agur, capítulo 30, versículo 8. Senhor, não me dê nem a riqueza e nem a pobreza, mas me dê a minha porção cotidiana. Me dê minha porção cotidiana. O fruto do Espírito na vida cristã é um remédio eficaz para esse assunto que foi a pergunta: e agora, como viveremos na sociedade de consumo? Com o fruto do Espírito Santo, logicamente. E assim, desta forma, nós vamos enfrentar o consumismo exagerado, de forma ponderada, de forma tranquila, e vamos louvar ao Senhor, glorificar ao Senhor, porque o Senhor é aquele que está interessado no nosso bem, na nossa felicidade, no futuro dos nossos jovens, alicerçado, estruturado na palavra do Senhor e com uma vida próspera, abençoada. E quando eu falo de vida próspera, é uma vida tranquila, uma vida respaldada, nem pelo muito e nem pelo nada, mas numa medida necessária, segundo a vontade do Senhor, segundo o querer do Senhor e para a glória do nome do Senhor. Eu quero louvar ao Senhor pela sua paciência, pelo tempo que esteve conosco neste canal. Quero louvar a Deus pela oportunidade de poder mais uma vez estar diante de vocês, transmitindo aquilo que o Senhor nos deu. Aquilo que o Senhor nos deu, nós transmitimos. O Senhor realmente, Ele quer nos abençoar. Ele quer nos abençoar através da palavra
e nesta oportunidade nós estivemos aqui. Eu agradeço a Deus pela vida do pastor Edivaldo, que tem aberto também esta oportunidade, e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na sua vida, na sua sala de aula, lá com os seus alunos, que o Senhor possa estar instruindo seus filhos, suas filhas, para a glória do nome dele e para o avanço do reino de Deus. Amém.